18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite, equipe, 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Tamo juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Valeuzaço a sua companhia pra você sintonizado aqui em 100,7. Mix. Legal, e até às 7 tá valendo a sua participação aqui no nosso WhatsApp 994887592. Participe. Exatamente, a gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos abordados aqui no 18 horas. Segue a gente também, manda o seu zap pra gente. Mix. Vamos começar o 18 horas com os destaques do dia. Crise ambiental, Manaus segue debaixo de fumaça tóxica. Força-tarefa foi desmobilizada muito cedo e as queimadas voltaram a prejudicar a população. Vamos acompanhar o movimento nos cemitérios nesse dia de finados. Em Brasília, aprovada a emenda que permite a retirada dos medidores de postes da Amazonas Energia. Ora, 6 horas e 2 minutos. Hoje é quarta-feira, 2 de novembro de 2023. Até às 7 da noite, você conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, 2 de novembro hoje, em dia de finados, e infelizmente não choveu. Azar o nosso, Karime Leão, para o azar do Manauara. A tradição de chover nesse dia, sempre chove no dia 2, mas hoje não choveu. Justamente hoje, sem chuvas, Manaus mais uma vez amanheceu coberta de fumaça tóxica, Karime. Carlão, só a chuva mesmo para amenizar, viu? Estamos aí vivendo num looping eterno, né? Parece até filme de terror. Manaus é a nova Silent Hill, gente, coberta de neblina, só que aqui é fumaça de queimada mesmo. Fumaça tóxica, como você falou, que faz mal à saúde, que deixa a gente com tosse, garganta irritada, olhos vermelhos, enfim. A qualidade do ar é considerada péssima há 5 dias seguidos por causa das queimadas e, é claro, da falta de chuvas. Olha, Karime, ontem à noite, uma grande área no centro da cidade, nas proximidades do Parque Jefferson Pérez, foi incendiada, provocando ainda mais fumaça. Um incêndio claramente criminoso, mas que ninguém é responsabilizado, ninguém é preso, ninguém responde por nada. É queimada na cidade, na região metropolitana, no sul do Amazonas, e segundo o Ibama, a fumaça vem também lá do Pará. Até do Acre, inclusive, Karime. Aí tá difícil, hein, Carlão? Estamos cercados. Gente, é uma fumaça poderosa essa, né? Atravessa rios, montanhas, florestas, enfim, vamos lá. Vamos seguir. Bom, o fato é que conviver com ar poluído, tóxico, parece que é o novo normal aqui em Manaus e a gente tem que aceitar isso, né? E o pior, não estamos vendo a ação efetiva das autoridades para combater essas queimadas. Gente, a galera não dá nem satisfação pra gente. Estamos convivendo nessa situação há meses, né? Melhora, piora, melhora e piora, e nenhuma autoridade dá satisfação para a sociedade para explicar o que está sendo feito. Bom, o que parece? Que a galera tá pouco se lixando pra gente, né? Tá respirando aqui ar de péssima qualidade, azar o seu. Vivemos uma crise ambiental sem precedentes. Essa é outra realidade que as pessoas não querem ver. Com essa seca recorde, desmatamento, queimadas, com essa fumaça que está sufocando todo mundo. A repórter Nathalie Moraes está ao vivo aqui com a gente, tem mais detalhes a respeito dessa fumaça toda. Muito boa noite, Nathalie. Então, agora tem até fumaça vindo do Nordeste, gente. Agora Nordeste. A culpa é do Nordeste. Conta mais pra gente, Nathalie Moraes. Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão. Boa noite pra todo mundo que tá sintonizado conosco nesse feriadão de Dia de Finados. Pois é, Karime, a nossa situação realmente é triste, é muito preocupante, já que nem mesmo, né, a presença do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente resolveu o problema da fumaça das queimadas aqui em Manaus. E agora, o superintendente do Ibama aqui no Amazonas, o Joel Araújo, justificou que essa fumaça, né, toda essa fumaça que encobre aqui a nossa cidade e outros municípios da região metropolitana aqui da nossa capital é resultado de queimadas em regiões como o oeste do Pará,
né, as cidades ali como Juruti, Santarém, e ele também disse assim, que essa fumaça que chegou aqui, gente, pra mim é quase que inacreditável, viu, Karime? Teria vindo também de outras regiões do Brasil, como o Nordeste. Ele chegou a citar aí os estados do Maranhão, do Piauí e até mesmo do Mato Grosso, Karime. Bom, segue, depois eu falo, é melhor, conclui aí. Eu vou pedir pra nossa equipe aqui colocar agora a fala do superintendente do IBAMA aqui no Amazonas, explicando a origem de toda essa fumaça aqui na nossa região. Vamos conferir. Então é importante dizer que a região metropolitana continua colaborando com a fumaça, mas também muito dessa fumaça está vindo de outros estados como o Pará, o Amapá, o Mato Grosso e estados do Nordeste também. Toda essa fumaça está sendo carreada para a região de Manaus. O IBAMA continua atuando na região metropolitana, também tem atuação nos outros estados, mas na região metropolitana atua com 122 brigadistas. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do Joel Araújo, ele que é superintendente do IBAMA aqui no Amazonas, mas Karime, a verdade é que desde agosto, né, a nossa cidade realmente vem sendo completamente encoberta por uma nuvem cinzenta de fumaça e registrando péssimos índices de qualidade do ar. E aí agora dizer que toda essa fumaça veio até do Nordeste? Não, aí é complicado, né, gente? Bom, vamos lá. Isso tá parecendo até praga do Egito, essa fumaça que não sai de Manaus e vai falar, é muito poder, porque atravessa rios, atravessa floresta, atravessa praticamente um continente para chegar e ficar ilhado aqui em Manaus. Não dá, né, gente? Cadê a ação? A gente quer ação. Cadê os carros-pipas aqui rodando a cidade de Manaus, molhando a vegetação, as praças, para que, já que tá seco, já que estamos aí numa estiagem extrema, por que não se molha as partes vegetais, as pracinhas e tudo mais, para evitar queimadas? Cadê uma força-tarefa realmente efetiva, circulando, policiando, para pegar essas pessoas, já que o incêndio, a gente sabe que na maioria, pelo menos aqui, são criminosos. A gente não vê o resultado disso. Fala-se aí tem 122 brigadistas, isso aí não é nada. Para uma cidade como Manaus, pouquíssimos efetivos também. No estado do Amazonas, contando 600 pessoas aqui do estado, mais alguns que vieram do governo federal. Isso no mês passado, tá? Eram cerca de 1.000 homens. Gente, cerca de 1.000 homens para coibir as queimadas aqui no estado, das proporções do estado do Amazonas, não existe mágica, não vai apagar incêndio, não vai resolver. A gente precisa de helicópteros, precisamos de aviões, precisamos de aeronaves para jogar água em cima. Não se apaga incêndios em florestas sem a ajuda de aeronaves. E cadê essas aeronaves? Por que a gente não vê o resultado dessa força-tarefa? Por que a gente não vê o resultado desses mais de R$1 bilhão destinados para o Amazonas do governo federal? O governo federal deu mais de R$1 bilhão para o governo do estado do Amazonas para ajudar nesse período. E uma das ações seria exatamente para ajudar nas queimadas. Cadê helicópteros? Cadê o resultado disso? A gente não vê o resultado disso. É isso que hoje, dia 2 de novembro, estamos novamente debaixo de fumaça tóxica. Exatamente, Karime, realmente o ar aqui na nossa capital hoje chegou a ser altamente, né, prejudicial à saúde. A qualidade do ar chegou a péssima, segundo o aplicativo Selva, que monitora os níveis de poluição do ar aqui na nossa cidade, mostrou que a qualidade do ar estava péssima, principalmente nas zonas leste e sul aqui da nossa cidade nessa quinta-feira, atingindo principalmente os bairros aí do Zumbi dos Palmares e Morro da Liberdade na zona sul. Em outros pontos, Karime, como na zona centro-sul e no centro de Manaus, a qualidade do ar também foi considerada muito ruim até o início da noite desta quinta-feira. A poluição, Karime, ficou tão ruim nessa quinta-feira que até ultrapassou os limites da escala que mede aí os níveis de partículas do ar por metro cúbico. É uma situação realmente inimaginável, Karime. Mas toda essa situação de piora na qualidade do ar, para quem nos acompanha pelas redes sociais, eu vou pedir para que a nossa equipe
equipe coloque agora as imagens de um incêndio de grandes proporções que aconteceu na noite desta quarta-feira no centro aqui de Manaus, né? A gente realmente teve uma piora, né? Tá feia a coisa aí. Significativa, sentida por todos nós nesta quinta-feira. Isso porque ontem, né, a gente teve realmente um incêndio de grandes proporções em uma área de vegetação no centro ali da nossa capital. Os moradores, Karime, né, as testemunhas que acabaram testemunhando aí esse incêndio, relataram que criminosos, né, teriam ateado fogo ali realmente naquela área e fugiram sem serem identificados, né? Até o momento nenhuma pessoa foi presa por essa situação, por ter tacado fogo, ateado fogo ali naquela região mesmo, e em questão de minutos o fogo se alastrou muito rápido, chegou ali até o Parque Jefferson Pérez, né? Um efetivo do Corpo de Bombeiros foi deslocado para lá, né? Mas infelizmente a gente percebe que parece que as nossas autoridades, como dizem por aí, comeram a Bill, né? Porque o silêncio realmente... gente, nem satisfação dão. Realmente impera. Mas nos últimos dias, Karime, realmente a fumaça tem pairado sobre toda a nossa cidade. E segundo a SEMA, né, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, isso aí tem uma explicação. Segundo eles, essa fumaça, né, que é levada aí de um lugar ao outro por conta das massas de ar. Eu conversei com o secretário Eduardo Taveira, o secretário de Meio Ambiente aqui no estado, e ele explicou que essa fumaça não se dispersa assim tão rápido e isso, é claro, afeta aí a qualidade do ar. Por isso, as chuvas estão realmente abaixo da média nesse período e a massa de calor pode continuar aí interferindo na qualidade do ar nos próximos dias, isso porque ele justificou que tudo isso seria ainda um reflexo do El Ninho. Vamos conferir o que disse aí o secretário de Meio Ambiente aqui no estado, Eduardo Taveira. Quando persistir esse sistema El Ninho, esse sentido de inversão térmica que acontece quando o período está muito seco, com baixa umidade, aquela camada de poluição que ficaria numa parte mais cima da atmosfera, ela desce. É esse processo que a gente está enfrentando exatamente agora, e não só por causa da fumaça. Fuligem de escapamento de carro, ônibus, termoelétrica funcionando, tudo isso aprofunda esse problema e a gente, mesmo sem foco de calor, mesmo sem fumaça, vai experimentar ainda essa reversão térmica acontecendo em Manaus até essa persistência do El Ninho. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do Eduardo Taveira, ele que é secretário de Meio Ambiente aqui no estado, mas fica difícil, né, secretário, realmente explicar que a gente toda essa fumaça é da fuligem, é da fumaça ônibus, de carro. Pode piorar, sem dúvida alguma. E a gente sabe, né, Nathalie, que o efeito rigoroso do El Ninho piorou esse ano toda essa situação, com pouca chuva, com a estiagem extrema, e isso já sabemos desde maio, quando a ONU emitiu um alerta. Isso também o próprio comandante do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Amazonas também falou, dizendo que em março já sabia de uma situação extrema que o estado do Amazonas passaria. E de novo, cadê o planejamento? O que foi feito para amenizar essa situação que tínhamos informações antes? Cadê as ações para amenizar esses efeitos terríveis na população desse período que estamos passando? Nenhum. Sequer pensaram em chamar os concursados, tanto do Corpo de Bombeiros, mais de 5.000 para ajudar aí nesse efetivo, quanto também da polícia. Temos aí concursados da polícia que não foram chamados para também coibir e conseguir prender essas pessoas que estão cometendo esses incêndios criminosos. Aí fica muito difícil, né? Porque fica essa política de enxugar gelo, tendo informações antes, tendo condições de prevenir o mal, não fizeram, tendo como agir com prevenção para melhorar a situação, para a gente atravessar por esse período sem tanta tragédia, não fizeram nada, né, Nathalie? Exatamente, Karime. Só para finalizar, além aqui da nossa capital, Manaus, um dos municípios mais afetados com essa qualidade do ar nesta quinta-feira foi o município de Itacoatiara, na região metropolitana aqui da nossa cidade, que foi novamente atingido aí por essa onda de fumaça. A qualidade do ar lá também ficou considerada péssima, segundo o aplicativo Selva. A
qualidade do nível de poluição no ar atingiu lá cerca de 474. E lá no município de Itacoatiara, na última terça-feira, também teve um incêndio de grandes proporções no lixão lá da cidade. Então a gente realmente percebe que essa prática de queimadas acaba interferindo diretamente na qualidade do ar, né, em toda a nossa região. Karime, Carlão, é isso. Obrigada pelas informações, Nathalie. Valeu, Nathalie. Agora 6h15. 18 horas. Olha só, aí os cemitérios de Manaus registraram intensa movimentação de visitantes, mas ficou abaixo dos anos anteriores, hein? Olha só, a estimativa da prefeitura é de que 500 mil pessoas passaram pelos 10 cemitérios da capital e da zona rural também. E o repórter André Meirelles acompanhou essa movimentação durante o dia, está aqui ao vivo com a gente, vai dar mais informações. Então, André, e esse ano os cemitérios vão ficar abertos até às 8 da noite, é isso? Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha aqui. Olha só, os 10 cemitérios, sendo 6 na área urbana e 4 aqui na zona rural, seguem abertos aí a previsão até às 8 da noite, né? E durante o dia, familiares e amigos acabaram lotando os cemitérios de Manaus para homenagear, claro, os entes queridos, né? E nas primeiras horas do dia, os cemitérios da capital, além de ter registrado um grande fluxo aí de visitantes, houve também reclamação sobre furtos em sepulturas. O caso ocorre no cemitério São João Batista, né? E algumas pessoas que passaram por lá reclamaram da depredação e falta de cuidado da gestão do cemitério ali com as sepulturas, né? Pois eles reclamam ali e denunciam que se depararam com muitos furtos nas sepulturas e principalmente nos túmulos que possuíam ferro e cobre ali na estrutura. Além disso, o cemitério, que também é conhecido, né, por abrigar túmulo de personalidades do Amazonas, atraiu ali fãs, admiradores para algumas sepulturas, né, já que tem alguns artistas que também acabaram sendo enterrados, sepultados nesse cemitério, né. Agora, o cemitério Parque Tarumã, que é o maior de Manaus, né, que fica ali no Tarumã, na zona oeste de Manaus, além do intenso fluxo de pessoas, o trânsito e o comércio também de artigos, né, para sepulturas também deixou o local bastante tumultuado, né? Uma multidão esteve ali para prestar homenagens aos seus entes queridos. E no local foi feita toda uma estrutura preparada ali para receber a população, né? Como explica aí pra gente o diretor de limpeza da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, Laurimar Costa. Vamos ouvir. Nós tivemos toda uma preparação bem antecipada aqui, de um mês para cá, né? Nós estamos fazendo limpeza em todos os cemitérios, que no total é 10, né? E esse aqui, como é o maior, nós deixamos ele por último, né? Botamos uma equipe aqui pesada para fazer toda a limpeza e graças a Deus todos os cemitérios estão bem limpos, né? Para receber as pessoas que vêm visitar seus entes queridos aqui. 18 horas. Muito bem, Karime, Carlão, a gente ouviu aí o diretor de limpeza da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, o Laurimar Costa, né, falando pra gente sobre essa movimentação que teve ali em um dos maiores cemitérios aqui da capital amazonense, que é o Tarumã, né, onde teve toda essa movimentação lá. Olha, além dessa grande movimentação em todos os cemitérios, o trânsito nos arredores dos Campos Santos ficaram congestionados, mas contou, claro, com a ajuda dos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana que estavam por ali orientando os motoristas, né? E olha só, a expectativa do total de público para hoje, de acordo com a Prefeitura de Manaus, é de 500 mil pessoas, né? Nesses 10 cemitérios aqui da região, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h19, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, um enfermeiro de Hospital Público do Amazonas denuncia que foi demitido após reclamar de salário atrasado no município de Lábrea. Bom, Carlão, aqui em Manaus, o Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados da Saúde denuncia que 30 enfermeiros também foram demitidos do Hospital Adriano Jorge depois de cobrarem 2 meses de salários atrasados. Vamos acompanhar melhor essa situação agora com Diné Araújo. O
caso do enfermeiro Ronis Gomes, funcionário da empresa Kelp Serviços Médicos Sasmet, contratada pelo governo do Amazonas para prestar serviço no hospital do município de Lábrea, traz à tona uma realidade vivida por muitos enfermeiros do Amazonas. Em um vídeo postado nas redes sociais e retirado do ar hoje, Ronis Gomes, do município de Lábrea, denunciou que foi demitido pela empresa Kelp Sasmet, que também presta serviços nos municípios de Tabatinga e Benjamin Constant, após cobrar explicações sobre os salários atrasados. Aqui em Manaus, há 2 semanas, um grupo de 30 enfermeiros foi demitido pela empresa Coopean, Cooperativa de Enfermeiros do Amazonas, também ao cobrar salários atrasados. Eles prestavam serviço no Hospital Adriano Jorge e estavam há 2 meses sem receber. A denúncia é da presidente do Sindiprive, sindicato que representa os trabalhadores terceirizados da saúde, Graciete Mouzinho. Os 30 enfermeiros foram demitidos porque o salário deles estão atrasado há mais de 2 meses e eles começaram a cobrar no grupo o pagamento. Eles começaram a cobrar, dizendo assim, e aí, o nosso pagamento não vai sair? Vocês falaram quando contrataram que o salário não ia atrasar e que vocês iam pagar corretamente, e nós já estamos com 2 meses sem salário, sem alimentação, sem vale transporte, e aí vão tomar providência? Vão nos pagar quando? Aí, devido a muitos enfermeiros estar cobrando direto, que não foi só um cobrando, aí o que eles fizeram? Notificaram todos eles, dizendo que comparecessem ao RH. Deram a cartinha, né, o documento, que todos estavam demitidos. De acordo com Graciete Mouzinho, presidente do Sindiprive, as empresas contratadas pelo governo têm adotado a prática de usar a mão de obra de trabalhadores da saúde e não pagar. Ainda conforme a sindicalista, mesmo após a demissão em massa, os salários continuam atrasados no Adriano Jorge. Continua atrasado o pagamento e que elas não podem questionar porque elas também são ameaçadas. Elas estão com mais de 2 meses de atraso, sem vale transporte, sem alimentação, não podem perguntar nada, não podem falar nada, que a ameaça continua. Lá no Adriano Jorge, no Hospital Fundação, que não era para estar acontecendo isso, até porque essa verba é uma verba federal, eles foram contratados devido à cirurgia, né, coletiva que estava tendo, mas não é justo eles ficarem trabalhando 12 horas sem ter alimentação, sem ter pagamento, sem ter vale transporte e ainda ser ameaçados. O sindicato pede que o governo do estado chame a empresa para saber o porquê do atraso de salários e das demissões. O 18 Horas tentou ouvir o governo do estado e a Secretaria de Saúde do Amazonas sobre essas demissões após cobrança de salários atrasados, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinaia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E continuamos aguardando a resposta da Secretaria de Estado de Saúde, mas se no dia normal a gente já não consegue resposta, imagina hoje que é feriado, né? Mais difícil ainda. Agora, a gente chegou nesse ponto, a pessoa não pode mais exigir um direito básico. Então a pessoa trabalha, tem que receber, né, gente? É um mínimo. Imagina, o que você faria se você trabalhasse 1 mês sem receber, 2 meses sem receber? Você não ia pedir seus direitos? Como assim? Como é que pode? Imagina, a pessoa tem esse direito, tem direito de receber, mas parece que esse direito não é certo, não é cumprido pelo estado do Amazonas para quem trabalha na área da saúde, pelo menos. As empresas terceirizadas não recebem e, logicamente, como é que vai repassar? Como é que vai pagar quem trabalha para ela? Não tem como, né, gente? E quando o trabalhador reclama, é demitido. Você acha certo isso? Carlão, como é isso? Como pode acontecer isso? Complicada essa situação e a culpa é simplesmente do governo do estado, que não honra aí os seus compromissos. Prestou o serviço, tem que receber, isso é muito lógico e é a lei, né? É o direito. Mas as propriedades do governo, as prioridades do governo, Wilson Lima, é pagar as empresas dos amigos do poder. Os contratos suspeitos, milionários e tão pouco aí se lixando, digamos assim, se o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, o profissional de limpeza, os médicos estão com os salários atrasados, estão inclusive precisando do salário e muito. Por isso que a saúde aqui no estado está nessa situação que está, péssima qualidade. É aquela história que a gente sempre fala aqui, falta prioridade. E a falta de prioridade é uma marca da gestão de Wilson Lima. Não tem como sair. A saúde entra nessa questão. Por isso nós tivemos aí o
colapso no sistema durante a pandemia. A gente já estava com a saúde em crise antes de entrar na pandemia. Durante a pandemia só piorou tudo, lógico. Tantas pessoas morreram por falta de leito, de atendimento médico, gente, até por falta de oxigênio, nunca podemos esquecer. Mas aproveitaram aquele momento para quê? Para comprar equipamentos para a apneia, como se fossem ventiladores pulmonares, a preços superfaturados, a gente já sabe. Alugaram hospitais a preços muito acima do mercado e não construíram um hospital novo para a cidade. Um governo que sucateou ainda mais a saúde e agora faz isso. Demite os trabalhadores simplesmente porque estão cobrando pagamento de salário. Gente, a pessoa trabalhou 1 mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa precisa receber. Ela vai viver do quê? De brisa? Vai se alimentar de luz? Não tem como, gente. O Amazonas vive, sim, numa grave crise de saúde, do meio ambiente, da segurança pública e por aí vai. 18 horas. Olha só aí. A Câmara dos Deputados aprovou por 269 votos a 87 o projeto de lei que aumenta a pena para crimes de furto e roubo, Karine. Carlão, o que acontece? Atualmente, a pena de prisão para o crime de furto é de 1 a 4 anos. Pela proposta, a pena passaria para 2 a 6 anos aí, podendo ser aumentada se o crime for praticado à noite. Para entender melhor esse assunto, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Explica esse projeto pra gente, diz como que votou a nossa bancada amazonense aí em Brasília. Cadu, boa noite. Boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karine, a maioria da bancada do Amazonas votou sim a esse projeto de lei. Votaram a favor os deputados Adair Filho, Amon Mandel, Átila Lins, Castão Alberto Neto e Sidney Leite. Nenhum deputado votou não, Karine, mas 3 não registraram voto. No caso, Saulo Viana, que registrou presença na sessão deliberativa, porém não registrou voto, e Silas Câmara e Fausto Júnior, que não registraram presença na sessão plenária, logo eles não registraram voto. Esse projeto de lei, Karine, esse projeto aumenta as penas para os crimes de furto qualificado, roubo qualificado, receptação, latrocínio, interrupção de serviço telefônico e também inclui na lei outros crimes que são comuns hoje em dia, como furto de cabo telefônico, furto de torre de celular, furto de cabos de energia, enfim, tudo que possa causar a interrupção do serviço público e prejudicar a população, esse projeto de lei caracteriza como furto qualificado. Outra inovação desse projeto, Karine, é que é a receptação de animais pet que virou crime, com pena de 3 a 8 anos. E o crime de fraude bancária, aquele bandido de alguma forma consegue a senha e aí entra na conta, faz a limpa, né? Geralmente tem muita gente cai nesse golpe, né, Karine? Isso virou crime de estelionato qualificado. Tudo que eu falei agora, a questão dos pets, esse estelionato, essa questão da fraude bancária, a questão do roubo de cabo de telefonia, eles estão especificados ali, eles são tipificados como estelionato, só que agora na lei penal eles estão especificados, ou seja, para esses crimes há um aumento da pena de forma específica. E tem mais coisa por aí nesse projeto, Karine. É importante frisar que essa proposta é uma iniciativa dos parlamentares da bancada da segurança pública, como a gente chama de bancada da bala, né, que fizeram um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para colocar esse projeto de lei em pauta, porque há um forte apelo popular. A base do governo página, junto com os partidos da esquerda, tentaram obstruir a votação, mas não conseguiram. A bancada da bala se juntou a outras bancadas da direita e conseguiram aí a vitória com extensa votação. Como você falou, com mais de 200 e poucos votos aí que passou esse projeto. E realmente é um apelo popular, né? Os furtos, os roubos acontecem e às vezes quando o bandido é preso, ele sai às vezes pela porta da frente, né? Vai lá o advogado e solta, porque as penas são brandas, às vezes eles respondem ao crime em liberdade. Então o objetivo, Karine, desse projeto de lei é endurecer mais as penas para que o criminoso não tenha condição de sair pela porta da frente. É que ele ao ser preso pela polícia, responda ao processo criminal
preso na penitenciária e cumpra a pena preso, em regime fechado. Esse é o objetivo desse projeto de lei para esses crimes aí de roubo, furto qualificado, estelionato, enfim, e latrocínio, que tem uma pena ainda maior. Karine e Carlão. Ricardo, olha só, o deputado federal Amon Mandel conseguiu aprovar na Comissão de Meio Ambiente, olha só, emenda que permite a retirada de medidores aéreos de energia. Será se é isso mesmo? Uma boa notícia, hein? Boa notícia, né, Carlão? É isso mesmo. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara, vou explicar para você. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara, ela aprovou o projeto de lei que cria a Política Nacional de Arborização Urbana. O que isso tem a ver com medidores, né? Então, o relator da matéria, ele incluiu, a pedido de Amon Mandel, uma emenda ao texto principal que prevê a retirada de medidores aéreos de energia elétrica sob o argumento de proteger a arborização e a paisagem urbana. É claro que isso daí é conversa, né? A intenção clara aí é impedir o avanço desses medidores, que são uma aberração, né? A gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Além de feios, né, Karine? Além de feios, eles causam uma série de transtornos à população e até hoje, né, Karine e Carlão, não se provou a eficácia desse equipamento no combate ao desvio de energia, que foi isso que a Amazonas Energia argumentou quando começou a instalar esses equipamentos, né? Então, essa pauta avançou dentro da Câmara. É importante dizer isso, que graças a essa iniciativa inteligente do deputado Amon, ele aproveitou a oportunidade e usou-a bem. Ele foi até mais esperto que o deputado Fausto Júnior, Karine Carlão, que é um autor, ele é o autor de um projeto de lei que proíbe os medidores aéreos. Lá atrás, no início desse ano, o Fausto Júnior, o primeiro projeto de lei dele foi proibir os medidores aéreos no país. Sabe o que aconteceu? Nada. Esse projeto não avançou e com certeza não vai avançar. Karine Carlão. Cadu, conta pra gente o seguinte, está tramitando também um projeto que garante um salário mínimo para pessoas vítimas de hanseníase. Como é que vai acontecer isso? Explica mais. Karine, o valor da pensão de hoje é de R$750. Não dá para nada, principalmente para os hansenianos que precisam de um tratamento especial, né? O Senado aprovou um projeto de lei que reajusta o valor da pensão de R$750 para um salário mínimo, que é de R$1.320. O reajuste vai contemplar as pessoas com hanseníase, Karine, que foram mantidas isoladas em hospitais de colônia até 1976. Em Manaus, a gente sabe, né? Sim. Existia a colônia de hansenianos lá na zona leste de Manaus, onde hoje é o bairro Colônia Antônio Aleixo. E esse projeto, Karine, passou no Senado com a relatoria do senador Omar Aziz, que atendeu ao pedido das entidades que atendem de forma solidária os hansenianos aí no estado do Amazonas. Eu trouxe aqui uma fala rápida do senador Omar Aziz, afirmando que esse projeto é uma justiça social. Então vamos ouvir o que ele disse. Se trata de um resgate que está sendo feito daqueles parentes que foram afastados, foram obrigados a se afastar dos seus filhos durante um longo tempo por causa da hanseníase. E o deputado Diogo de Minas Gerais, Diego Andrade de Minas Gerais, fez esse projeto e eu tive a felicidade de relatar esse projeto. O projeto é favorável, foi votado na unanimidade, é uma questão social e resgate dessas pessoas, fazendo justiça às pessoas que infelizmente tiveram que ser afastadas. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Omar Aziz a respeito do projeto que garante um salário mínimo para pessoas com hanseníase. Cadu, muito legal, realmente. São pessoas... É um projeto muito importante, né, Karine? Mas é importante frisar que esse projeto de lei não é de autoria do Omar Aziz. O Omar Aziz, ele foi o relator desse projeto. Foi o cara que pegou a criança e ninou, né, até o projeto ser aprovado. Esse projeto, ele visa beneficiar os portadores de hanseníase em todo o país. E aí o Omar Aziz deu aquela azeitada, principalmente para as pessoas, os portadores de hanseníase em Manaus, né? Tem essa questão histórica, essas pessoas com hanseníase que foram mantidas isoladas lá na colônia Antônio Aleixo. Agora, Karine, mudando de assunto, no fim da noite de ontem,
o governo federal publicou a medida provisória que garante o auxílio extra aos pescadores do Amazonas, no valor de 2 salários mínimos. Essa medida era muito aguardada pelo setor pesqueiro. A gente falou sobre essa expectativa dessa medida provisória aqui no 18 horas, né? Como é que ia sair, se ia ser decreto, se ia ser medida provisória, e agora saiu a medida provisória autorizando o pagamento de 2 salários mínimos para milhares de pescadores do estado do Amazonas, que estão sofrendo aí com a seca dos rios, né? O pessoal vai ficar sem renda, né? Então é importante esse valor. Então eu conversei com o deputado Sidney Leite, que foi um dos parlamentares responsáveis por articular esse benefício entre o governo e os pescadores. Vamos ouvir o que ele disse. Registrar aqui o agradecimento à sensibilidade do governo, da pessoa do presidente Lula e do compromisso do ministro Haddad Paulo, que está disponibilizando esse auxílio em parcela única de R$ 2.640 para que os pescadores e pescadoras de todo o norte, mas em especial do estado do Amazonas, que é o estado que enfrenta em quase toda a sua totalidade a extrema vazante dos rios e que tem causado extremas dificuldades para os pescadores e pescadoras pela falta de água e com isso não conseguir pescar. Sem dúvida nenhuma, esse auxílio chega em boa hora e minorará o sofrimento, né, e as dificuldades que esses trabalhadores têm enfrentado. Lembrando que o estado do Amazonas é o maior consumidor de peixe per capita do Brasil. 18 horas. Aí a gente acompanhou a fala do deputado federal Sidney Leite a respeito do anúncio, né, do governo federal de liberar essa importância, esse valor para os pescadores aqui no estado durante esse período tão trágico, né, Cadu? Exatamente, Karina. Esse dinheiro, como disse o deputado Sidney, ele chega em boa hora, Sim. Ainda mais nesse momento agora que vive uma fase aguda da seca dos rios do Amazonas, né? Já foi dito que a seca parou, né? Que agora o rio está começando a encher, mas o prejuízo é longo, vai durar um longo tempo até que os pescadores retomem as atividades normais, para que a natureza, né, faça o seu papel aí de recompor os cardumes, enfim, vai demorar e aí vai ser pago agora um salário mínimo para esse mês de setembro, outubro, e aí começa o período do refeso normal, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, os pescadores já vão ser beneficiados e ao todo o governo federal soma aí 617 milhões de reais de ajuda ao estado do Amazonas por conta da seca dos rios. Valeu, Cadu. Obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Agora 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E olha só, em vítimas amazonenses do acidente aéreo no Acre foram veladas hoje na cidade de Eurunepé. Exato, Carlão. E a repórter Nathalie Moraes tem as atualizações a respeito do assunto, está aqui com a gente, volta ao vivo para falar sobre isso. Nathalie, então foi um velório coletivo, não é? Exatamente, Karime. Foi um dia de muita comoção lá no município, né? Isso porque desde a hora quando os corpos chegaram, né? Nessa quarta-feira, os corpos de 6 vítimas chegaram lá no município de Eurunepé. Eram por volta das 5 horas da tarde. 2 aeronaves foram mobilizadas realmente para transportar os corpos das familiares, né? E as vítimas que vieram lá do Acre para o município, né, que ainda estavam em Rio Branco. Foram transportados os corpos, né, inicialmente nessa quinta-feira, tiveram aí os velórios das vítimas. Raimundo Nonato Rodrigues de Melo, que era dentista e tinha aí 32 anos. Francisco Alexander Barbosa Bezerra, que era um vigilante de 29 anos. Clara Maria Vieira Monteiro, a bebê que tinha apenas 1 ano e 7 meses. E Ana Paula Vieira, de 19 anos. E Jamilo Mota Maciel, de 27 anos, que também era cirurgião dentista. A cerimônia de despedida hoje foi realizada pela Prefeitura de Eurunepé, lá no ginásio Gilberto Mestrinho. Apenas o corpo do Jamilo Mota foi velado individualmente por decisão da família. E, Karime, agora no fim da tarde, né, era um pouco mais de 4 horas da tarde, quando um cortejo
realmente tomou conta de todas as ruas. Uma multidão realmente acompanhou o cortejo desses corpos das vítimas do acidente até o cemitério. Esses 6 corpos já foram sepultados, né? Ainda restam outros corpos a serem identificados, e para auxiliar e facilitar nesse processo, o governo aqui do Amazonas, através do Departamento de Polícia Técnico-Científica, tem coletado material genético e também as impressões digitais dos familiares das vítimas, que moram principalmente aqui na nossa capital, para realmente auxiliar aí nesse trabalho. Karime, para quem tá ligando aqui agora, né? Esse acidente aconteceu no último domingo por volta das 6:30 da manhã, minutos após a aeronave ter decolado do Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Acre. Testemunhas, inclusive, chegaram a relatar, a gente até mostrou essa situação dessas testemunhas aqui no 18 horas, falando, né, que a aeronave tinha acabado de decolar e voava muito baixo quando, infelizmente, aconteceu aí esse acidente. O caso está sendo investigado por uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. 6h40. 18 horas. E agora nós vamos conferir rapidinho tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, sexta-feira, Karime Leão. Previsão do tempo. Para esta sexta-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. Mínima prevista de 29 graus, a máxima pode chegar a 36 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 37% e 84%. Mix. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o empresário Rodrigo Zamperlini, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, no Amazonas, que vem falar do Festival Bar em Bar 2023. Boa. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas. Bom te ter aqui, então. O festival começou ontem e reúne aí quantos bares e restaurantes ao todo nesta edição? Boa noite. Muito boa noite, Karime. Muito boa noite, o Carlão, a todos os ouvintes aí da Mix do 18 horas. O Bar em Bar desse ano reúne 20 estabelecimentos nos mais diversos pontos aí de Manaus, e temos também um estabelecimento de Iranduba participando. Então, são aí esses que a gente tem hoje compondo o Bar em Bar. Olha só, temos sempre lançamento de petiscos, pratos, sempre tem novidades. Aí né? É maravilhoso, né, Carlão, experimentar. Perfeito, é muito legal. Teremos o que esse ano? Quais são as surpresas para esse ano, querido? Carlão, a gente realiza o Bar em Bar visando justamente isso, dar um destaque especial para essa gastronomia dos botecos, que é um lugar que a gente sabe é sempre muito democrático, é onde a gente comparece aí, principalmente no happy hour, e as casas eu já, claro, né, já tive contato aí com todos os petiscos que estão sendo oferecidos, e nós temos desde os clássicos, aqueles que já estão nos cardápios das casas há algum tempo, até os lançamentos, onde os chefes, os cozinheiros realmente inovaram, se desdobraram para apresentar o seu melhor e assim atrair também mais clientes, né? E aguçarmos essa vontade de experimentarmos, de trazermos ali também as novidades no meio, como eu disse, né, dessa gastronomia dos botecos. Muito bom. E é maravilhoso, né, Carlão? Cada ano tem cada coisa diferente. Bom, a gente vai ter também a escolha do melhor bar da cidade, como é que vai ser feita essa votação? Nós estamos muito focados nos petiscos, então nós vamos sim ter um concurso para escolher o melhor petisco entre as 20 casas que estão participando dessa 10ª edição do Bar em Bar, que vale dizer, um festival realizado pela Abrazel em âmbito nacional. No Brasil são 16 estados e mais o Distrito Federal, e nós temos aí mais de 600 casas no nosso país que estão apresentando as suas novidades. E não é em todos os estados que nós temos concurso, mas aqui no Amazonas a gente decidiu fazer. Então nós teremos aí 3 primeiros colocados. Os petiscos vão estar sendo avaliados por um júri popular. A votação será feita pelo site. Olha aí, vamos lá, Carlão, vamos experimentar isso aí. Na hora. E teremos também o júri técnico, 17 avaliadores, né, entre professores de gastronomia, chefes de cozinha, enfim, estão emprestando o seu brilho para a gente também abrilhantar o Festival Bar em Bar.
Olha só, uma outra coisa boa também, uma outra coisa legal que acontece nesse festival são os preços promocionais. Eu tenho visto em outras edições aí que tem promoções interessantes para você degustar uma coisa com qualidade e sabor com um preço bom, não é isso? Temos nesse ano? Teremos? Sempre, a gente sempre incentiva as casas porque é uma oportunidade de você divulgar mais o seu estabelecimento e, como eu disse, o objetivo maior é que os estabelecimentos tenham mais destaque, tenham mais visibilidade, e a questão do preço promocional, é claro, é pra gente também atrair mais clientes e que eles se sintam também prestigiados. Né? Ele vai conhecer o produto, e motivados, né? Para experimentar e principalmente deixar o seu voto ali para casa participante. Exatamente. Isso é muito bom. E esse festival é uma oportunidade também para divulgar a gastronomia manauara, pra gente conhecer, né, Carlão, esses sabores diferentes, essas misturas que a gente só consegue aqui, não é? Os detalhes. Olha, a gente tem o que a gente chama, são fusões de sabores, mas nós temos sim muitos petiscos que estão com essa pegada regional. Eu vi já alguns, claro, né? Alguns com a pegada também do nosso vizinho do Pará. Nós temos algumas casas que estão com essa pegada aí do petisco paraense. E, claro, eu já vi alguns também com tambaqui, com pirarucu e essa fusão de ingredientes. Então tem de A a Z. Legal, queridão. Tem pra todo mundo. Olha só, vamos dar uma geral então aí nos serviços, vamos convidar o pessoal para participar desse festival. O festival começou ontem e vai até que dia e como participar, querido? O festival vai até o dia 12, o roteiro você pode pesquisar no site barimbar.com.br, lá estão as casas de todo o Brasil, mas é só filtrar pela cidade de Manaus e vão aparecer os nossos estabelecimentos, colocando Iranduba aparece o estabelecimento de Iranduba também, e a partir dessa pesquisa no site, você vai aguçar ali os seus sentidos e, claro, fazer o roteiro. Eu espero que você consiga aí, querido ouvinte, o Carlão, a Karime também, participar nas 20 casas. Eu quero que vocês compareçam nas 20 casas. Fazer um tour. Vamos fazer um tour, hein? Vamos lá, olha lá, vamos lá e vamos participar dessa votação também. Cíntia, importantíssimo, né? Muito obrigado. Eu agradeço em nome das casas participantes e da Abrazel. Imagina, a gente que agradece a sua participação, a sua presença aqui hoje com a gente aqui nos estúdios da Mix. Muito obrigado, Karime. Muito obrigado, Carlão. Obrigada. Querido. Conversamos com o empresário Rodrigo Zamperlini, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas. Hora 6h46, você era o melhor Mix ao Brasil. 18 horas. E vamos falar de política agora, vamos falar dos bastidores da política local com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite. Então, ontem você trouxe aqui números do orçamento para o ano que vem. A previsão é de uma receita de mais de 30 bilhões de reais. E o que tem mais que só você viu nessa proposta aí da lei orçamentária? Cíntia Blink, conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Peraí que eu esqueci meu fone. Sem problema. Ok, voltei. Agora aqui. Já. Eu tava prestando atenção na câmera. Enfim, vamos só relembrar os números pra quem não tava com a gente ontem ou pra quem precisa relembrar. Enfim, esses números são sempre um pouquinho chatos, mas vamos lá. Como o Karime falou, receita estimada aí em 30 bilhões, né? Pouquinho mais que isso, mas vamos trabalhar com o número redondo. 4,9 bilhões pra educação, 3,4 bilhões pra saúde, 2,8 bilhões para segurança. Naquela hora eu tinha acabado de pegar a LOA, não deu para dar uma lida nela, mas agora já peguei mais ela de jeito e é o seguinte, não há previsão para a chamada de concursados da segurança pública, que é um assunto que a gente sempre traz aqui. Pode ser que isso mude? Pode, porque por enquanto é um projeto da lei orçamentária anual que está na mão dos deputados estaduais e é nesse momento que eles podem apresentar propostas ali do que fazer com o dinheiro. Então pode ser que eles se organizem de tal forma que coloquem sim a previsão da chamada dos concursados. É uma possibilidade um pouco remota, porque tem que negociar aí com o Poder Executivo, porque é um gasto que ele não é único, né? Ele tem que acontecer todo momento, já que é uma contratação, né? Enfim, a pessoa vai passar a ser estatutário e tudo mais, mas cabe aos deputados estaduais terem essa conversa. Não só podem, como devem fazer isso, e acredito que eles tiveram várias oportunidades de prometerem isso aos concursados, né? Na verdade, eu soube que isso aconteceu quando os concursados apareceram por lá para pedir justamente isso. Também é possível ver que o crédito suplementar para o governador Wilson Lima está em 40%. É aquele dinheiro
que ele tem essa liberdade de remanejar de uma despesa para outra sem passar pela autorização do Poder Legislativo. Aliás, a autorização já é essa dada na própria LOA, né? Aprovou na LOA e aí ele passa a ter essa liberdade de 40% do valor do orçamento. É bastante coisa. Lembra que lá na Câmara Municipal de Manaus foi de 30% para o prefeito Davi Almeida, só que não foi aprovado porque foi aquela votação que fizeram errado, que falou quem aprova permaneça como estão e todo mundo levantou a mão depois disso que não sabia o que estava votando. Pois é, foi justamente vacilaram sobre isso. A promessa é que isso vai voltar com 29% lá para a Câmara, mas até agora tô de olho, não aconteceu. Não vale, né? Karime, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, as eleições de 2024, os movimentos já estão acontecendo em praça pública, todo mundo já está percebendo. Agora, parece que o vereador Caio André está se colocando para ser candidato a vice-prefeito, que... Procede essa informação? Já tá. Então, Carlão, 2024 a gente já tá nele, né? Já me sinto nele há tempos. Mas fui conversar com o vereador Caio André quando soube aí dessa notícia que tá se espalhando e ele, como um bom político, falou: olha, não sei de nada não. Essa é uma decisão que não passa por mim. Aquela conversa, né? De quem fala saindo assim, pela tangente. Totalmente aí pela tangente, mas quando não nega com firmeza, eu já entendo como um sim, viu? Normalmente esse é o sinal que acontece. É verdade. Mas ele não me trouxe nenhuma notícia de nomes. Por exemplo, seria vice de quem? Roberto Cidade, Davi Almeida, Amon Mandel. Agora, ele seria um vice interessante no quesito que ele é um bom articulador, realmente, né? Presidente da Câmara Municipal de Manaus. Ele tem uma boa relação com os vereadores, com o governador Wilson Lima. Tem uma casa aí, uma máquina na mão, que é a Câmara Municipal de Manaus, e a gente está falando de uma eleição municipal, então seria um aliado bem forte. E, sem dúvida, ele está sendo assediado, porque aí sim ele me contou que está rolando muito assédio, que estão chegando convites. Karime, Carlão. Blink, conta mais pra gente a respeito do seguinte, empréstimo. Empréstimo. Vamos nos endividar, eu digo o estado do Amazonas. A Assembleia aprovou a autorização para que o governador Wilson Lima, para ele endividar o estado em mais 220 milhões de reais. Gente, esse dinheiro vai para onde? E em um momento muito complicado, em um momento que a gente já está recebendo bilhões do governo federal, aí quer mais 220 milhões de reais, gente, para quê? E que o próprio governador pediu para cortar na carne, só lembrando que há um decreto sobre isso. Mas vamos lá, esse empréstimo de 220 milhões tem a ver aí com investimentos em habitação, projetos de habitação. A gente está falando que vai aqui para o Fundo de Infraestrutura e Desenvolvimento do Estado do Amazonas, FIDEAM, Fundo Estadual de Habitação e Fundo Especial da Região Metropolitana. A justificativa é criar uma série de benefícios para a população, incluindo geração de emprego, estímulo ao comércio, aumento da arrecadação, fortalecimento de infraestrutura, redução de desigualdade social. Essa justificativa toda veio por meio do projeto apresentado pelo governador Wilson Lima, né, uma mensagem do governo, e que foi aprovada por unanimidade entre os deputados estaduais. Portanto, efetuado aí, tá ok o empréstimo, para você ver como tá a relação entre deputados e governador Wilson Lima, o que torna mais distante a possibilidade de colocar no orçamento uma chamada para os que foram aprovados no concurso da segurança. Só lembrando aí, fazendo essa relação que eu acho que é importante. Trago mais informação amanhã. Vamos aguardar. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Obrigada, até lá. Valeu, Cíntia. Agora 6h52, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Esporte. Cid Soares já na área, vamos aí para mais uma edição do Esporte. Sidoca, ontem tivemos aí uma vitória histórica do Palmeiras sobre o líder Botafogo. Olha aí o fogão, né? Palmeiras entrou definitivamente agora na luta pelo título e tem agora chances reais, né? Cid Soares, não é isso? Exatamente, querido. Pois é, boa noite, Karime, boa noite, Carlão. Olha, ontem nós tivemos grandes jogos na 31ª rodada do Brasileirão e, inclusive, Palmeiras 4, Botafogo 3. Olha, Santos e Flamengo ficou em 2-1. O Flamengo, infelizmente, não deu ontem.
Né? Não rolou. Não rolou. Bom, enfim. Grêmio 2-1 em cima do Curitiba. Tá Atlético ruim, Mineiro. Viu? Tá ruim, né? Para aí, uma parede aqui. Esse Flamengo tá ruizão, hein, ô, Carlão? Você tem razão. Não colou, não tá rolando. Mas vai te acalma, rapaz. O Atlético Mineiro, olha, bateu o Fortaleza por 3-1. O Corinthians ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense. Essa virada aí sensacional do Palmeiras, Carlão, deixa um gosto amargo para o Fogão nessa reta final de campeonato. O inacreditável aconteceu, né? Como artilheiro Tiquinho Soares perdendo pênalti aí quando o Glorioso vencia por 3-1. E mais ainda, o zagueiro de seleção Adrielson foi expulso no segundo tempo. E esse cartão vermelho deixou o dono da SAF do Botafogo, o John Textor, louco, enfurecido, pistolado mesmo. Textor chamou a decisão do VAR de roubo, falou sobre corrupção e pediu a renúncia do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Exagerou? Claro. Bom, o Brasil derrotou o México por 1-0 ontem à noite pela semifinal do futebol nos Jogos Pan-Americanos aí de Santiago, do Chile. Tony Leone marcou contra no início do primeiro tempo e já foi suficiente para a vitória da seleção brasileira, que fez aí um dos piores jogos, vale ressaltar, desde a estreia do PAN deste ano. Bom, a seleção vai encarar o Chile na grande final, não tô levando muita fé. Os anfitriões derrotaram os Estados Unidos por 1-0 na outra semifinal. E quem está de volta, né, ao Brasil é o piloto Lewis Hamilton. Ontem ele disse que pretende ampliar os laços com o Brasil e falou em arrumar uma namorada brasileira no futuro. Maravilhoso ele para as solteiras de plantão. Olha os olhos brilhando por aqui. Nossa, ele é tudo. Então tá. A partir de agora, já podemos chamá-lo de Hamilton, né? É uma coisa mais formal, menos formal. Milton mandou bem, Carlão. E ele, né, já está em São Paulo para a disputa do GP de São Paulo de Fórmula 1 em busca da sua quarta vitória. E vale lembrar que foi aqui no Brasil que ele venceu o primeiro título de Fórmula 1 em 2008. Essa é a primeira vez que o Hamilton pisa em solo brasileiro desde que ele recebeu o título de cidadão honorário em novembro do ano passado. Portanto, já temos aí características de um cara muito brazuca, né? Pode mais uma aqui rapidinho? Manda. Pode? Corre. Claro. Então vou correr. Ontem, Hugo Calderaro escreveu seu nome na história do esporte ao se tornar o primeiro tricampeão consecutivo do tênis de mesa nos Jogos Pan-Americanos. Hugo conquistou a medalha de ouro na competição de simples masculino ao derrotar o cubano Andy Pereira por 4-0. É o que tínhamos para hoje. Estou de volta amanhã. Valeu, Cid Soares. Valeu, Cid Soares. Agora 6h55. Você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E vamos de economia agora, né, Carlão? É que a refinaria privatizada do Amazonas vende gás 72% mais caro do que as refinarias da Petrobras e em outros estados. É o que mostra um levantamento do Observatório Social do Petróleo. Enquanto em Manaus a refinaria vende a botija de 13 quilos a R$ 54,00, nas outras refinarias da Petrobras a botija é comercializada a R$ 31,00. O repórter André Meirelles apurou esse assunto, teve acesso a esse levantamento e traz aqui ao vivo pra gente novamente. Ele entra ao vivo para dar mais detalhes a respeito desse assunto. Boa noite, André, mais uma vez. Então, essa é a maior diferença de preços desde que a refinaria de Manaus foi vendida para o Grupo Atem, não é isso? Boa noite mais uma vez, Karime e Carlão, todos que nos acompanham. Olha, a diferença atual, Karime e Carlão, medida pelo Observatório Social do Petróleo, é a maior desde aí de que a refinaria foi privatizada, isso em dezembro de 2022. Segundo o levantamento do observatório, entre 1º de julho e 18 de outubro, o preço do botijão da refinaria do Amazonas, mais conhecida como a REAN, a refinaria, ultrapassava em 44% o da Petrobras e já registrava aí essa diferença recorde. No dia 19 de outubro, a refinaria amazonense aumentou em 19% o preço do gás de cozinha, assim ampliando ainda mais essa margem, né? Os dados mostram ainda que a REAN foi responsável por 24% da oferta de gás liquefeito de petróleo no norte do país em 2023 e a Petrobras ficou com 75,8%. No comparativo com as refinarias privadas, o botijão da REAN custa em média R$ 13,34. Isso representa 32,5% mais caro, né? Agora, para a gente entender qual o impacto isso causa na economia da população e, claro, diretamente sobre as famílias mais vulneráveis, eu conversei com a economista Michele Aracati. Vamos ouvir ela. O preço do botijão praticado pela refinaria em Manaus, 44% acima do valor
evidente aí da Petrobras impacta diretamente sobre as famílias mais vulneráveis e deixa evidente os malefícios do monopólio frente à concorrência perfeita. Ressalto também que o botijão é um item essencial para a alimentação das famílias e o valor deste item tem um peso significativo sobre a renda das famílias mais vulneráveis. Além disso, não podemos deixar de observar que a renda média familiar das famílias das regiões Norte e Nordeste são abaixo da renda média nacional. De uma forma geral, a situação é muito ruim para a população mais vulnerável e precisamos buscar uma solução. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu aí Michele Aracati, economista, falando aí sobre essa situação, né, que aqui no estado do Amazonas, então, a situação aí do preço do gás está bastante complicada. Hein? Tá caríssimo, né, André? Obrigada, então, pelas informações. Né? E vem aumentando cada vez mais, tá difícil fechar a conta do mês aí. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Valeu, André Meirelles, até amanhã, 6h59. 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje ficamos sabendo aqui no programa que trabalhadores da saúde do Amazonas são sumariamente demitidos por denunciarem que não recebem seus salários. São perseguidos por buscarem um direito humano, elementar e sagrado de ser pago pelo trabalho realizado, cumprido. Ora, quem trabalha sem salário é escravo e a escravidão é abominável em tudo. Os órgãos de controle devem atuar de forma firme, sem nhenhenhen. Os responsáveis não podem ficar impunes de maneira alguma. Além de não receberem salários e serem perseguidos por reclamarem seus direitos, os trabalhadores e suas famílias ainda pagam uma pena gravíssima e ilegal. O que está acontecendo na área de saúde do estado é uma barbaridade. O governo estadual deve uma resposta urgente ou estará sinalizando que concorda com ela. 18 horas. Hora 7 em ponto, Karime, saideira? Rapidinho, resultado de jogos, viu, do esporte. O Vasco acabou de vencer o Cuiabá por 2-0 e Bragantino venceu o Goiás e está na disputa pelo título. Olha aí, 7 em ponto. Valeu, gente. Até amanhã. Beijo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo.